Boa noite a todos. Aos que frequentam essa casa há mais tempo, vocês já estão mais habituados com esse tema pensamento, que é recorrente nessa casa, até porque nós estamos falando de prece, de Deus, de Jesus Cristo o tempo todo. E a prece, principalmente, nada mais é do que nos concentrarmos e elevarmos nosso pensamento em alguma direção a qual desejamos algo de bom, seja para alguém, para algum fato, para alguma iluminação. E imagino que alguns de vocês já tiveram acesso a algumas obras de autoajuda que também falam da força do pensamento, de como essa palavra que inicialmente parece tão abstrata, o quanto ela é forte e o quanto ela tem importância na concretude das nossas ações. O que a gente vai tentar fazer aqui hoje é trazer um pouco mais de luz, de acordo com as informações que os Espíritos nos trazem, para tentarmos esclarecer um pouco mais e trazer algo de mais concreto em relação ao pensamento e à força do que é esse pensamento. Imagino que todos vocês, ou pelo menos alguns, quando leem algum livro, enquanto está lendo ali, ainda que seja em silêncio, fica passando um filminho pela cabeça. Ou ainda que seja uma imagem parada, às vezes lemos descrições de paisagens, descrições de histórias, e ali ficamos imaginando lugares, pessoas, como aqueles fatos aconteceram, tomando como base as descrições desses livros. E é interessante que até mais ou menos século XVIII, a leitura ela era feita em voz alta. De uma forma geral, o hábito era ler em voz alta. Até porque há pouco mais de 200 anos atrás, poucas pessoas eram alfabetizadas. Então, lia-se em voz alta para que outras pessoas também tivessem acesso àquele conteúdo. Mas, especialmente de 200 anos para cá, passamos a ler mais em silêncio e aí ficamos fazendo esses filminhos, digamos assim, nas nossas cabeças. E enquanto pensamos, estima-se que a nossa capacidade de pensar, se fôssemos colocar isso em palavras, teríamos a cada minuto mais de 1000 palavras passando ali pelos nossos pensamentos. O que é bem mais do que as aproximadamente 130 palavras que somos capazes de dizer a cada minuto quando estamos lendo em voz alta. Então, enquanto estamos somente pensando, parece que há ali algo bem mais acelerado do que enquanto estamos apenas lendo. E esses filmes que passam pela nossa cabeça, seja durante uma leitura, seja durante a nossa imaginação ou durante pensamentos, será que eles ficam somente dentro de nós? Ou será que eles extrapolam? E qual será a nossa capacidade, se existe a possibilidade de extrapolar, até onde que isso pode ir e até onde que vai? Normalmente quando pensamos em algo que às vezes desagrada até a nossa própria consciência, costumamos às vezes instintivamente a tentar interromper aquele pensamento. Quando tentamos nos educar mais, isso acontece com frequência. Costuma até de às vezes sentirmos vergonha do que pensamos. Poxa, será que eu estou pensando desse jeito mesmo? Que coisa horrível. A gente começa a questionar nós mesmos. Será que eu deveria estar pensando assim? E por outro lado, quando estamos em um momento de reflexão e de pensamentos em coisas muito boas, que nos trazem tanta leveza, a gente não quer interromper aquele pensamento. Porque está tão bom ali onde que nós estamos, que nós não desejamos voltar para essa vida real. E aí a gente sente um pouco
de como isso pode refletir nas nossas vidas. E esse mundo das ideias, do mundo dos pensamentos, é algo que já traz uma interrogação para a humanidade desde muito tempo. Desde a Grécia Antiga, na filosofia grega, já se falava, e até antes da filosofia grega já se falava de questões de pensamento, mas Platão ele trouxe na literatura dele esse questionamento de que existe um mundo das ideias, que seria um mundo muito mais perfeito, e que a gente não tem conhecimento exatamente do que às vezes tentamos transferir isso para um papel, seja através de uma obra de arte, de uma literatura, ou até por meio de algumas ações, mas que quando fazemos isso vem só na forma de um rascunho, porque não temos a capacidade de transmitir da forma que seria bela, como está no nosso pensamento. E a gente vai tentar passar um pouco por essas questões aqui hoje, principalmente com base em uma obra do André Luiz com o Chico Xavier, um livro de título Nos Domínios da Mediunidade. É um livro que o André Luiz ele traz vários pensamentos de uma experiência que ele teve, ele e um outro espírito chamado Hilário, eles dois, com permissões que eles tiveram para vir aqui na Terra, fazer alguns trabalhos, sob a tutela de um espírito chamado Aulus. Esse Aulus era o espírito que era um instrutor do André Luiz. Então, muitas mensagens que serão ditas aqui hoje, que estão no livros ditado pelo André Luiz e psicografado por Chico Xavier, na verdade são mensagens desse espírito Aulus, que era o instrutor do André Luiz. E que são pensamentos corroborados por mensagens que o irmão Leocádio e o irmão Antônio Grimm, que são espíritos que trabalham conosco nessa casa, vêm nos trazendo ao longo desses últimos anos que o professor Mauri teve encarnado e que psicografou e trouxe várias obras psicofonadas também. O André Luiz, nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, ele traz uma questão interessante sobre exteriorização do pensamento de Deus e do pensamento humano. E ele faz essa separação que ajuda a nos entender um pouco da nossa vivência aqui da Terra, na nossa trajetória e das coisas que estão à nossa volta, até para nos ajudar a não atribuir a Deus aquilo que é o homem que está criando. Porque, infelizmente, nós às vezes temos esse hábito, quando as coisas dão errado, nós queremos tirar essa responsabilidade de nós e tentar levar para os outros, e a nossa ingenuidade é tão grande que às vezes tentamos levar a culpa até para Deus. Ele diz que o universo, a estender-se no infinito por milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, do pensamento de Deus, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite da nossa evolução espiritual. O que ele quer dizer aí é que tudo que vemos dentro dessa natureza que nós conseguimos enxergar, que é o que está mais próximo de nós, aqui no planeta Terra principalmente, o que nós vemos ali de praias, rios, vulcões, montanhas, placas tectônicas, estrelas, lua, e toda essa imensidão do cosmos que nós imaginamos, mas que ainda não temos capacidade de compreender na plenitude, são exteriorizações do pensamento de Deus. Houve ali Deus como inteligência suprema, na sua imensa capacidade, conseguiu exteriorizar todas essas belezas que nos dão condições de viver, principalmente aqui nesse planeta Terra. Mas que aqui na Terra, a qual nós conhecemos considerando o conteúdo político e social, é produto da mente humana. Quando nós voltamos para essa construção física dessa casa espírita, o estádio de futebol, o Mineirão, ônibus, avião,
todas essas obras de engenharia, como essa obra dessa foto, essas igrejas góticas de quase 1000 anos atrás, todas essas grandes obras concretas são construções humanas. Assim como as divisões ou as formas políticas, as organizações políticas de cidades, estados, países, democracia, autocracia, ditadura, também são construções humanas. Deus criou o ser humano, assim como todas as obras da natureza, mas deu ao ser humano a capacidade de também fazer criações. E dentro dessas criações, o homem foi criando tanto objetos concretos, tanto condições de pensamentos para que a vida se fizesse mais agradável ou mais organizada aqui na Terra. A própria organização política, as leis, as constituições, que são criações humanas, elas foram feitas para tentar organizar a vida em sociedade. À medida que a sociedade vai se desenvolvendo, essas leis e essas normas vão se reorganizando e se evoluindo também. E dentro dessa exteriorização do pensamento humano, seja em objetos concretos ou em ideias, o André Luiz nos diz nesse livro, ele trazendo mensagens desse Espírito Aulos, que nós podemos arrojar de nós a energia atuante do nosso próprio pensamento, estabelecendo em torno da nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é particular. Arrojar de nós é lançar para fora de nós, é fazer um impulso para fora de nós. Na medida que vamos pensando, vamos arrojando de nós essas energias que estão atuando no nosso próprio pensamento e estabelecemos o ambiente psíquico que nos é particular. Isso significa que quando nós estamos tristes, nós vamos arrojar tristeza. Quando nós estamos alegres, serenos, leves, vamos arrojar leveza. Quando estamos ou sentimos gratos por alguma coisa, vamos arrojar gratidão. E que a nossa mente é um núcleo de forças inteligentes que gera plasma sutil, e esse plasma ele se exterioriza incessantemente de dentro de nós e oferece recursos de objetividade às figuras da nossa imaginação sob o comando dos nossos próprios desígnios. Isso significa que esse plasma, e em outra oportunidade nós vamos falar de ectoplasma, mas o plasma em si, nesse sentido, é como se fosse um outro estado da natureza. Temos, mais comumente a gente fala de estado sólido, gasoso e líquido. Esse plasma é como se fosse algo muito próximo desse estado gasoso. E que se pudéssemos dizer assim, esse gás ele vai se exteriorizando dentro de nós, saindo dentro de nós, e vai possibilitando com que nossos pensamentos eles tenham formas, eles tenham figuras. E as pessoas que são muito sensíveis ou que têm uma percepção mais elevada, elas conseguem perceber. Muitos podem olhar para mim e ver muito mais do que esse corpo físico que eles estão enxergando. Eles vão ver o que esse meu pensamento, minhas ideias estão jorrando. Alguns de nós já conseguimos perceber só de olhar para o outro se aquela pessoa está triste, se aquela pessoa está alegre, se a pessoa está preocupada, se está com medo. Hoje temos até esses emojis, nas redes sociais que a gente utiliza para expressar essas sensações, digamos assim. E que a ideia é um ser, ele até coloca entre aspas, que é como se as nossas ideias fossem um ser que é organizado pelo Espírito, porque nós somos espíritos, então somos nós que organizamos essas ideias, a que o pensamento dá forma e a qual a vontade
imprime movimento e direção. Então esse nosso pensamento, além de por meio desse plasma sutil ele ganhar forma, quando nós imprimimos vontade ali, ele também toma direção. E é o que acontece na prece. A prece, quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus e nos propusemos a fazer uma prece para alguém, normalmente nós pensamos naquela pessoa, às vezes pensamos até no local em que ela possa estar, para que essa prece chegue lá. E é por isso que os espíritos que trabalham conosco nessa casa, o irmão Leocádio, a irmã Marinda, o irmão Grim, eles têm sempre reforçado que quando nós desejamos fazer prece para alguém, que anotemos os nomes e os endereços no caderno de prece. Porque quando os espíritos que estão na casa, eles já chegam aqui e eles têm acesso, sem precisar de abrir esse livro, eles já sabem aonde ir e para onde levar o que eles estão recolhendo de bom nessa casa durante os momentos em que estamos aqui, para que eles consigam identificar essas pessoas e os seus locais com mais facilidade. Então a nossa vontade imprime movimento e direção ao nosso pensamento e do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência, porque nós somos inicialmente o que pensamos. O irmão Leocádio e o irmão Grim sempre nos chamam a atenção. Cuidado com o que vocês pensam, porque tudo que vira realidade, seja concreta ou até mesmo abstrata, antes passou pelo pensamento. Então, que pensemos coisas boas, que organizemos nossos pensamentos, para que possamos construir algo do melhor possível. Tem uma passagem em outro livro do André Luiz, com Chico Xavier, chamado Evolução em Dois Mundos, que ele traz também uma ideia desse fluxo mensal, de como ele acontece, que eu vou ler esse trecho aqui para vocês, que fica mais fácil da gente entender. Ele diz o seguinte: com o fluido mental carreiam-se deste modo não apenas as disposições mentos-sensitivas das criaturas, que esse fluido mental ele vai trazer não só aquilo que a gente está mentalizando ou que está sentindo, mas também as imagens que transitam entre cérebros que se afinam pela reflexão natural e incessante. Então, além desse pensamento, tem figuras circulando de pessoa para pessoa, ou circulando nessa atmosfera que nós imaginamos, e quem está naquela frequência, na mesma frequência de quem emitiu, vai conseguir captar não somente o pensamento, mas que também alguma forma. Estabelecendo-se ideações, que ideações nada mais é do que a ideia mais a ação, progressivas, que originalmente vertidas dos espíritos superiores, transmitem aos desencarnados da Terra as noções de civilização mais apurada. E ele continua: e assim como o átomo é uma força viva e poderosa na própria contextura passiva, entretanto, diante da inteligência que a mobiliza para o bem ou para o mal, a partícula do pensamento, embora viva e poderosa na composição em que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento, que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal. Ou seja, o pensamento, ele faz essa comparação com o átomo, que de certa forma ele seria quase passivo diante desse sentimento que dá impulsão. Esse sentimento que impulsiona o nosso pensamento, seja para o bem ou para o mal. E por isso que ele diz que imaginar é criar. Ele nos traz essa ideia de que imaginar é criar. As ideias elaboradas com atenção geram formas tocadas de movimento, som
e cor, perfeitamente perceptíveis por todos aqueles que se encontrem sintonizados na onda em que se expressam. Aqui ele ainda acrescenta mais, além de movimento, tem som e cor. E tem algumas pessoas, alguns espíritos encarnados com uma percepção mais apurada, que eles percebem nas ideias movimento, som e cor. E talvez seja assim que alguns artistas conseguem levar para os da música, principalmente, para as partituras e conseguem fazer movimento e som em determinadas ideias. Pensamos e imprimimos existência ao objeto idealizado. A resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia a condição espiritual que nos é própria. E quantos se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos, aproximam-se de nós pelas amostras dos nossos pensamentos. E eles nos trazem essa ideia de que não precisa que quem está sintonizado conosco não precisa necessariamente compreender de início todo esse pensamento que está circulando. Mas uma simples amostra do nosso pensamento é capaz de trazer a atenção daqueles que, digamos, estão atenados. Igualmente, nós comportamos enquanto encarnados. Quando nós às vezes estamos lendo um livro, ou lavando a vasilha, fazendo a comida, mas o rádio está ligado, a televisão está ligada, aí de repente não estamos prestando atenção em 100% do que está acontecendo ali, no rádio ou na TV. Mas de repente uma frase nos chama a atenção, talvez ali por meio segundo. Opa, aqui eu vou prestar atenção. Isso tem muito a ver comigo, isso me interessa. E assim acontece também dessas relações entre encarnados e desencarnados. Nós imprimimos existência àquilo que idealizamos. Essas igrejas góticas de 1000 anos atrás, quase 1000 anos atrás, assim como as grandes construções modernas, primeiro foram ideias. O homem começou a imprimir a existência, foi idealizando e foram virando obras concretas. E dentro do nosso mais íntimo, essas ideias que nós exteriorizamos, elas denunciam a condição espiritual que nos é própria. E basta ver os nossos exemplos. É por isso que Jesus Cristo é o grande exemplo que nós temos até hoje. Que as ideias dele eram totalmente coerentes com as ações voltadas para o bem que ele praticou enquanto encarnado. E quanto se afinam com a natureza dessas nossas inclinações, aproximam-se de nós pelas amostras dos nossos pensamentos. E ele acrescenta que toda criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. E esses nossos pensamentos, quando nós desviamos para uma situação de maior desequilíbrio, ainda que por um segundo que seja, ou um milésimo de segundo que seja, se tem alguém atenado ali, vai captar esse nosso desequilíbrio. Por isso que ele nos diz que isso impõe responsabilidade à consciência que manifesta qualquer tipo de ideia. É indispensável analisar o que damos, a fim de analisar quanto àquilo que devemos receber. Nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos geram pensamentos nos outros. Quantas vezes nós vemos atitudes nas ruas e aquelas atitudes nos fazem refletir, ou outros refletem através das nossas atitudes, sejam as boas ou as não tão boas. É como se fosse uma corrente que está sempre circulando e que não para. E daí a importância de sermos vigilantes com o nosso pensamento e enriquecer o nosso pensamento.
O André Luiz nos diz nesse livro que em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive. E a inteligência emissora está submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Nós vamos transmitir aquilo que chega a nós de acordo com as informações que temos, de acordo com a cultura em que vivemos, de acordo com aquilo que conseguimos construir. Eu me lembro que quando eu tinha aproximadamente uns 9, 10 anos de idade, a gente estava na área rural, estava até uma turma fabricando tijolo para construir casa, esse tijolo de barro mesmo. E naquela época, início da década de 80, era um contexto da Guerra das Malvinas, que envolvia a Argentina, que é um país vizinho nosso, e se falava muito dessa Guerra das Malvinas no rádio. E aí, de repente, estávamos lá nessa olaria, na fabricação de tijolo, e passam 3 aviões de uma vez no céu. Ninguém daquela região nunca tinha visto 3 aviões passarem juntos. Era de vez em quando via avião, mas não 3 de uma vez. Era muito alto, mas eram 3. E para aquelas pessoas que estavam ali naquele local, eu lembro que estávamos eu, meu irmão, mais velho que eu, e mais umas 3 pessoas. De repente, todo mundo começou a correr e foi para um abrigo, para dentro de casa. Porque a interpretação que todo mundo fez ali, de acordo com a cultura, e aquela interpretação equivocada, é que, olha, a guerra está chegando perto de nós. Pode vir alguma bomba aí. Aí fomos todos correndo. Parece um exemplo bobo, mas isso nos ajuda a entender o que o André Luiz está querendo nos dizer aqui. Que em qualquer posição mediúnica, seja quem está transmitindo a mensagem ou quem está recebendo, vai estar sempre submetido à coloração dos pensamentos em que vive e da capacidade de interpretação dos pensamentos que é capaz de produzir. E por isso que o nosso irmão professor Maurício Rodrigues da Cruz e o nosso irmão Chico Xavier, os dois aqui à direita de vocês, nesses quadros, eles conseguiram fazer trabalhos tão grandiosos durante a encarnação deles. E por isso que eles foram escolhidos, o André Luiz e o Emmanuel, Humberto Campos e tantos outros trabalharam com Chico Xavier, a Marinda Fidelis, Leocádio Zé Correia, Antônio Grime e tantos outros, com Maurício Rodrigues da Cruz. Eles foram escolhidos porque eles tinham essa capacidade de fazer essa interpretação sem ficar tão sujeitos a essa coloração e a interpretações equivocadas. E por isso o trabalho deles é tão grandioso, está vivo e vai continuar vivo por muito tempo. É imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós das esferas mais altas através dos gênios da sabedoria e do amor. O professor Mauri e o Chico Xavier, eles tinham uma capacidade moral e cultural extremamente elevada que lhes permitiam receber essas luzes que jorraram para nós por meio dos espíritos e transmitir, seja por meio da psicofonia, da psicografia ou de outras formas, mensagens tão grandiosas que nos permitiram estar aqui nesse momento hoje, nessa casa, estudando a doutrina dos espíritos, nos esforçando para aprender mais, ter mais informações e buscar, seja na ciência, na filosofia ou na religião, instrumentos que nos ajudem a entender mais o que eles nos quiseram dizer. Porque as obras são tão grandiosas que tem expressões que a gente abre o livro e fica, às vezes, horas ali em uma palavra, tentando decifrar o contexto daquela palavra, o porquê de ela estar ali, e fazer a melhor leitura possível. E interessante que durante muito tempo a filosofia já se pensava nessa relação
do pensamento e do corpo, como que um interfere no outro. E acreditava-se que essa relação era muito forte. Mas depois de um certo tempo, principalmente perto do século XVIII, houve uma certa separação. Os estudos da mente e os estudos do corpo, eles ficaram mais separados. Mas acho que felizmente isso durou pouco tempo e agora os estudos mais recentes eles estão voltados para tentar trabalhar as duas coisas de uma forma mais conjunta, principalmente pela complexidade que envolve, mas sempre se teve essa ideia de que a relação entre mente e corpo é muito forte. E em abril desse ano, abril de 2023, foi publicado um artigo na revista Nature, que é uma revista muito conceituada, que dois cientistas eles trazem ideias não para explicar exatamente como funcionam, mas eles trazem uma ideia de que se olha, a gente está chegando mais perto de quase conseguir comprovar como é forte essa relação entre corpo e espírito, ou corpo e mente, principalmente de o corpo refletir aquilo que pensamos. E interessante que esses estudos, eles são feitos, os resultados foram obtidos principalmente através de ressonância magnética, utilizando o cérebro, percebendo através de estímulos, que esses estímulos vão para outras partes do corpo e como que o corpo responde. Mas o André Luiz, já na metade do século passado, nos dizia que a perfeita entrosagem dos elementos psicofísicos filia-se à mente. A vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados. Não há ordem sem inteligência. E o André Luiz ele fala de elementos psicofísicos, mas recentemente o irmão Grinho, na mensagem mais recente, eles nos trazem a ideia de que somos físio, psico, dínamo espirituais. Esse conjunto bem maior da vida, do corpo biológico, do espiritual, do psicológico, do dínamo, que é do movimento, que na verdade o irmão Green ele abre mais um pouco essa ideia do André Luiz. Mas a ideia geral continua a mesma, de que não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados. O nosso corpo, ele não vai funcionar bem, essa complexidade toda que é o nosso corpo, se os nossos pensamentos não estiverem equilibrados. E o André Luiz reforça que a alma é direção e o corpo é obediência. Podemos traduzir aí de que o espírito é a direção e o corpo é a obediência. E que raciocínio organizado é pensamento dinâmico. E com pensamento consciente vivo, o homem lança de dentro de si mesmo forças criadoras e renovadoras, forjando desse modo, na matéria, no espaço e tempo, os meandros de seu próprio destino. E aí ele nos chama a atenção que como que o raciocínio, esse pensamento racional que nós somos capazes de fazer, quando ele é bem organizado, e aquele espírito encarnado, ele tem conhecimento intelectual para desenvolver algo, ele traz forças criadoras e tão renovadoras. A gente pode pensar em exemplos aí até na própria Helena Tipoff, que é um dos espíritos mentores dessa casa. A Thaís nos falou, 15 dias atrás, sobre a trajetória da irmã Helena, que veio da Rússia, contratada para reelaborar a educação aqui em Minas e se transformou uma das grandes referências do Brasil hoje. E tivemos a sorte e a felicidade de tê-la trabalhado conosco aqui por quase meio século, desenvolvendo metodologias de educação, desenvolvendo possibilidades, trabalhando com aquelas crianças que tinham mais dificuldade e mais no final da vida dela, ela demonstrando preocupação, da vida dessa última encarnação, demonstrando a preocupação com aqueles que teriam um conhecimento maior.
E o Brasil, infelizmente, até hoje, ainda não está preparado para receber nas escolas essas pessoas que têm essa condição maior de desenvolver algum trabalho. E se a gente pensar tanto a Helena de Poff, pensando nos grandes nomes da história, Leonardo da Vinci, o próprio Allan Kardec, Shakespeare, de gente pensando Einstein, pessoas de várias áreas, como essas pessoas, elas tiraram de dentro delas mesmas essas forças criadoras, porque tiveram esse pensamento organizado e dinâmico, e eles conseguiram levar para a matéria o que eles estavam pensando, e deixar naquele espaço e naquele tempo em que eles viveram tudo aquilo que eles estavam pensando. E esses pontuais que foram citados aqui, o trabalho deles é tão forte que eles transcendem o espaço e o tempo. As ideias de Leonardo da Vinci, que viveu lá na Itália, até hoje estão vivos, transcendendo aquele espaço e transcendendo por mais de meio século. E assim, vários outros. E quando a gente volta para a mediunidade em si, que é a mediunidade, ela que é essa capacidade de comunicação entre os polisistemas material e os polisistemas espirituais, que é um dos princípios da doutrina espírita, o pensamento, ele ainda é mais importante, porque os espíritos desencarnados, eles não têm corpo como nós. Então essa comunicação é feita via pensamento, por meio do pensamento. Então o pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Ponde as águas puras sobre um leito de lama pútrida e não tereis senão a escura corrente da viciação. Nessas experiências que o André Luiz teve aqui na Terra, ele relata das visitas em diversos tipos de locais. Ele foi em casas noturnas, foi em museus, foi em igrejas, foi em casas espíritas, foi em hospitais, foi em casas de pessoas que estavam requerendo alguma assistência. E ele relata que alguns trabalhos mediúnicos que poderiam ser feitos, eles não conseguiam fazer porque os espíritos encarnados que estavam ali, eles não permitiam. E não permitiam, às vezes e principalmente pelo pensamento que não colaborava. O pensamento era tão pesado, digamos assim, que não permitia os espíritos desencarnados trabalharem. E às vezes, em alguns casos, até pela condição corporal, pelo tipo de alimentação que aquelas pessoas que estavam se propondo a trabalhar naquela casa não haviam se preparado adequadamente. E ele diz que a cooperação do mundo espiritual, ela surge por toda parte. Onde quer que estejamos, há essa cooperação dos espíritos conosco. E que onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. Enquanto estamos ali lançando pensamentos, vai ter correntes mentais circulando. Nós estamos aqui hoje aproximadamente 20 e poucas pessoas, entre cada um da sua forma pensando algo. Esses pensamentos estão circulando. Os espíritos desencarnados que estão conosco neste momento, analisando cada um de nós, recolhendo o que há de melhor em cada um de nós, e certamente todos nós temos, para que eles elaborem o trabalho deles. E o André Luiz acrescenta, ele trazendo essa mensagem do Aulus, de que o pensamento espalha nossas próprias emanações em toda parte a que se projeta. Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios da nossa mente. Assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, tornando-se, por esse motivo, facilmente abordável pela sensibilidade olfativa do cão. Então, todos nós que estamos aqui agora, se nós emitirmos uma prece para um ente querido, que está em outra cidade, está até em outro país, ali vai ficar um vestígio espiritual nosso.
Olha que interessante. E quem estiver lá, estiver nessa mesma sintonia que nós, em pensamento bom, vai captar essa mensagem de alguma forma. E vamos pensar nesse pensamento mais elevado, de que quando conseguimos chegar no máximo que possamos, o André Luiz ele nos diz que aqueles que atingiram uma elevação que não somos capazes de imaginar, remontaram a outros planos, transcendendo-nos o modo e a expressão de ser. O pensamento deles vibra em uma outra frequência. Naturalmente, podem acompanhar-nos e nos auxiliar, porque é de uma lei natural, que podemos dizer que é de uma lei de Deus, porque é da natureza, que o superior venha ao encontro do mais inferior. Então, esses que estão no pensamento super elevado, vamos imaginar Jesus Cristo. O que Jesus Cristo pensava? Ele estava ali numa esfera tão elevada, tão iluminada de pensamento, que algo quase inimaginável para nós não fosse as mensagens que ele deixou. Pelo nível das mensagens que ele deixou, a gente consegue imaginar um pouco da elevação espiritual de Jesus Cristo. Mas que eles, talvez nós não consigamos chegar hoje, na condição que nós estamos, chegar no nível que Jesus Cristo estava 1000 anos atrás. Mas que Ele pode nos auxiliar. Basta chamar. Basta nós chamarmos e que Ele estará conosco. Por isso a importância daquela mensagem que Ele deixou em um dos evangelhos, dizendo o seguinte: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, ainda que estejamos sozinhos, aparentemente sozinhos, porque sempre há alguém desencarnado conosco. Os Espíritos nos dizem que todos nós temos, ao menos, algum anjo de guarda, usando a expressão das próprias obras básicas, temos alguém ali conosco. E ainda que não sejamos capazes de imaginar o nível de evolução de Jesus Cristo, mas a qualquer momento podemos, em pensamento, chamá-lo e Ele estará conosco. Vejam a força do nosso pensamento. Talvez nós sentimos ínfimos ali, tem dias que estamos nos sentindo tão precários, tão sós, porque todos nós sentimos solidão de vez em quando. Mas se por um instante nós mudarmos a vibração do nosso pensamento, elevarmos ao Pai, chamarmos Jesus Cristo, chamarmos o Espírito da nossa confiança, eles virão nos ajudar. Onde estiver 1 ou 2 reunidos em meu nome, eu estarei lá. Então essa era a mensagem que eu gostaria que todos nós voltássemos para os nossos lares, pensando um pouco nela, pensando um pouco mais nesse pensamento, não só como algo abstrato, mas como algo que tem forma, que tem movimento, que tem direção, que é acessível a qualquer um, que esteja sintonizado na mesma esfera que nós. E que quando estivermos numa situação mais difícil, que possamos sair por 1 minuto que seja, 1 segundo que seja, elevar nosso pensamento a Deus, elevar nosso pensamento a Jesus Cristo e chamá-lo, que Ele estará conosco, nos auxiliando e nos ajudando.